Opa, eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado das novidades da última semana da comunidade Solo RPG do Facebook. Isso, pessoal, então do dia 7 até o dia 13 de fevereiro de 2022, vou falar sobre os jogos que foram lançados ou indicados de alguma forma postados lá na comunidade, certo? Então estou retomando aí, é uma tentativa de retomada, né, desses vídeos que eu faço periodicamente, comentando, né, eu fazia lá no começo do canal, comentando aí o que sai de novidade no mundo do solo RPG. E por enquanto eu vou focar só em jogos, tá? Para aquela parte que eu tinha de dicas, de ferramentas e tudo mais, vou deixar para um segundo momento, se eu conseguir ter fôlego para fazer aí semanalmente então das novidades em relação aos jogos, certo? Por que eu faço isso? Porque assim, cara, a nossa comunidade é incrível. Então o número de coisas que o pessoal cria, né, diariamente é muito grande. Então já é bastante coisa, muita opção. Ninguém tem condição de ler tudo, né? Todo mundo tem seus afazeres. Então, se você tem já um resumão do que saiu e de como funciona o jogo, qual a temática, já facilita para você saber se você vai selecionar algum para ler melhor, se aprofundar ou jogar. Beleza? Então, o intuito é esse: facilitar para quem está aí sem tempo de ler tudo e quer escolher alguma coisa para jogar, né? Às vezes um ou dois, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre 15 jogos que foram lá postados. Vamos lá então. Bom, o primeiro deles é o Dash, que é um sistema que está em desenvolvimento pelo Luiz Bios, né? Ele já postou essa versão lá pra gente. E é bem interessante, um sistema bem minimalista de 2 páginas apenas, né, em que você joga com D10, certo? Então ele me lembrou um pouco a mistura do Lasers e Feelings com a Paria e também com o sistema do Solo 10 aqui, né, do 101 Games. Por quê? Porque você cria o seu personagem, né, descrevendo ele, dando uma definição, uma desvantagem, um problema, que ele chama de dificuldade, né, e alguns detalhes, certo? E além disso, você tem alguns pontos de resistência que você rola aleatoriamente para saber quais são. Esse ponto de resistência vai servir para você gastar caso você falhe alguma ação, beleza? E aí, quando você tiver algo que você precisa enfrentar, um obstáculo, um desafio, você vai rolar então o D10 e somar com modificadores que se aplicam a depender se houver, se a sua definição for útil, ou se seus detalhes forem úteis, ou você vai reduzir se a sua dificuldade também estiver envolvida. Tipo, ele dá um exemplo aqui, você vai tentar subir uma torre, mas o seu personagem tem medo de altura. Aí vai ter um modificador negativo, certinho? Bom, somados todos os modificadores, você vai ter aí te tirar 10 ou mais. E aí você tem sucesso, certo? Basicamente isso. Se você falhar, você perde ponto de resistência ou abandona um dos seus detalhes. Por isso que lembra o pária nesse sentido, né? De abandonar um detalhe, certinho? Então é isso, basicamente, né? Tem aqui uma definição sobre o que são esses pontos de resistência, para que serve, né? E dá exemplo de uma cena também. E tem regras opcionais. E lá no finalzinho uma regra para nível de personagem, que é uma regra opcional. Então, bem simples, bem tranquilo, intuitivo e fácil de jogar qualquer tipo de cenário que você quiser aí, né? Bem interessante mesmo. Bom, o segundo é o The Souls 20, né, do Juan Oliveira da Silva. Esse aqui ele fez um RPG baseado em Dark Souls, na série de jogos eletrônicos, né? Dark Souls, talvez alguns de vocês aí conheçam e já tenham jogado, né? Então é para dar aquela ideia, né, de uma ambientação tem que parte daquela parte das fogueiras, de coletar almas, de dificuldade alta, né? Você poder morrer e voltar para uma última fogueira sofrendo algumas penalidades, você poder gastar almas para evoluir seu personagem, de haver chefões, né? De você ser um cara que não se lembra muita coisa do passado e também não conhece muito bem a região onde você está. Então é bem interessante. Ele fez isso aqui inspirado num outro jogo, que é o Dark Souls RPG, né, Unofficial, que é da Emanuele.
Só lembrar aqui o nome dela direitinho. Ahn, Emanuele Galeto, certo? Que é um jogo maior, mais de 100 páginas, então ele meio que deu uma adaptada e resumiu bastante as regras, né, e deu o toque dele também nesse jogo da Emanuele. Né? E aí você rola. Aqui tem a parte de criação do personagem, você rola de onde você veio, né? Qual é o seu dever. Você pode definir, tem duas classes possíveis, guerreiro, cavaleiro, aí varia ponto de vida, os atributos também que são ataque e escudo, basicamente, né? E um tipo de movimento que você tem que atacar e defender. E tem as faíscas de memória, que são as poucas coisas que você se lembra do seu passado que você pode perder quando morre, né? E se você perder todas elas, você vira um ser vazio vagando por uma terra desconhecida. Então ficou bem interessante, de fato remete àquela ambientação, para quem já jogou Dark Souls, né? Remete àquilo, tá? Tem uma mecânica de combate, tem a mecânica de exploração, então meio que ele fala que a maioria do jogo vai acontecer como se fosse um dungeon crawl, né? Você explorando locais e combatendo inimigos para coletar almas e evoluir seu personagem, e também recuperando outras faíscas de memória. E aí você tem objetivos que podem ser enfrentar os lords. Você pode aqui definir como são esses lords, até os nomes deles, características, né? Você também tem tabelas para gerar as localidades. Então bem interessante. Os inimigos também, né? Que você usa um D6, um D20 e baralho, certo? O baralho para, por exemplo, a exploração aqui, né? Para definir o que você encontra a cada ambiente que você adentra, né? Então é bem interessante, ficou bem legal para quem curtiu o jogo eletrônico, vale a pena experimentar isso aqui em formato de RPG, beleza? O próximo, pessoal, é o Easier Solo Play do Peter Rudin Burgess, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas tudo bem. Foi uma indicação do Ricardo Peraça. Lá em janeiro, o Thiago de Leles também tinha indicado lá no grupo, né? Porque que acontece? Esse não é um jogo exatamente, né? Mas é um compilado de dicas para se jogar solo de uma forma, como ele fala, mais fácil, né? Você ter uma fluidez maior nos seus jogos solo. E ele tá com a amostra, né, que é essa sample, por isso que tá tarjada aqui com essa marca d'água, né? Gratuitamente, tá gratuita lá no Drive-Thru RPG. Então, vale muito a pena, pessoal, uma aula de como deixar suas jogatinas solo mais dinâmicas e mais interessantes. Tem muita dica bacana, não li 100% do documento, mas tem bastante coisa para vocês terem uma ideia, né? Ó, tem 30 capítulos diferentes e ele dando as dicas com base na experiência dele enquanto jogador de RPG solo. Então, por exemplo, ali o capítulo 2, Roll as many questions as you like, porque tem uma certa regra geral, né, de dicas em relação a RPG solo, que quase todo mundo fala, que quando você for fazer perguntas para oráculo de sim ou não fazer perguntas demais, tipo assim, isso aqui é um templo? Não. Isso aqui é um castelo? Não. Sabe? E você tem esse tipo de regra, né? E aqui ele fala o seguinte, olha, se você se sente bem jogando, fazendo 30, 15, 10 perguntas em sequência, jogue assim, né? Veja qual é o melhor jeito, qual funciona melhor para você. Então ele fala que para ele mesmo, ele prefere perguntar várias e várias vezes do que ele mesmo decidir algum elemento do cenário ou do ambiente, da trama, né? Então ele fala, olha, não se prenda a essa regra de que você deve rolar no máximo 3 questões, certo? Apesar de que essa é uma regra interessante também, essa é uma dica, né, de você, para não sair tanto da imersão, rolar no máximo 3 e na terceira você define o que aconteceu, né? Ou na terceira você faz em vez de fazer sim ou não, você fala a opção A e a opção B, por exemplo, né? Então, mas ele fala, ó, se isso te atrapalha, você preferiria perguntar mais, pergunte, né? Então é interessante. Ele dá dicas para você jogar jogos de investigação, criando mapas mentais, né? Fala para você sempre conhecer o sistema que você vai jogar, né? E se você for começar a jogar solo agora, pegar algo cujas regras lhe sejam familiares, para você não ficar perdendo tempo de consultar as regras do sistema enquanto vai jogar solo, né? Porque você está aprendendo a jogar solo e não precisa ficar se preocupando tanto com as regras, se você já conhece o sistema, por exemplo, né? Além disso, não ficar se comparando com
pessoas que você assiste no YouTube, por exemplo, ou jogadores que você lê o relato de experiência, né? Poxa, eu queria fazer daquele jeito que o Trevor Devall faz no Me, Myself and I, né? Mas ele fala, não se compare, você vai criar expectativas muito altas e vai se frustrar. Porque o cara é um ator profissional, um dublador profissional. Mesma coisa com as mesas do Critical Role, você não vai querer ser um Matt Mercer, né? Ou os dubladores que jogam, né, lá com ele. Se você, né, tá uma coisa diferente, né? A gente quer jogar e se divertir. Então, para não ficar criando essas expectativas exacerbadas aí na hora que você for jogar, que atrapalha muito, né? Outra dica bem interessante que é o capítulo 8, Don't Play the Boring Stuff. Naquelas partes que você não está interessado, tipo assim, uma viagem de um ponto A a ponto B, se aquilo não te interessa o que acontece na viagem, faz um fast forward ali e vai pro ponto que te interessa para a próxima cena, né? Presume o que aconteceu no meio, rola se você quiser rolar só para saber, ter uma ideia de que aconteceu, e não jogue as cenas que não te interessam, né? Até combates aqui que já na sequência, né? Ele fala que combate você pode resolver com oráculo, né? Ele dá uma dica bem interessante, você rola ali os 2 primeiros combates para ter uma ideia de como você está em relação ao patamar dos adversários, quanto de recursos você perdeu. Recurso aí serve como, por exemplo, tanto pontos de vida quanto slots de magia, se for o caso do seu sistema, né? Ter uma ideia da média que você perdeu em 1, 2, 3 combates. Nos demais, até chegar no clímax da aventura, você só pergunta para o oráculo, pô, eu fui bem nesse combate? Se sim, você diminui poucos recursos. Se não, você diminui mais recursos, de acordo com aquela média dos 3 primeiros combates. Certo? Então, interessante também, né? Para quem não gosta tanto de combate, por exemplo, né, e for jogar um sistema que acaba sendo meio que pesa a mão em combate, você pode resolver isso com oráculo, né? Então, interessante também. A questão, ele fala que é uma coisa que dá para fazer no solo, que é legal demais. Você começa a rolar a aventura num ponto já que te põe em movimento, né? Tá acontecendo algo já, você já começa bem interessado no desenrolar da história. Uma coisa que normalmente, às vezes, em mesa tradicional não rola tanto, porque quando você vai começar uma mesa, a primeira sessão, por exemplo, de uma campanha, primeiro são os personagens se conhecendo, se apresentando, encontrando com quem vai passar a missão, né? É claro que isso varia muito, tá, gente, mas é comum, né, acontecer assim. Já no solo, não, você normalmente ou você está jogando só com um personagem ou todos os personagens são controlados por você. Então você pode já começar um negócio já movimentado, certo? E uma coisa que é interessante que ele fala, que realmente é uma possibilidade no solo, você começa ali, por exemplo, se você quiser começar a jogar no nível 8, se tiver nível no sistema, né? Você está lá já, quer dizer que se o cara está no nível 8, ele passou por muitas experiências antes, né? Mas aí te vai falar, você começa a jogar no nível 8, do nada aparecer uma coisa que você fala, poxa, isso aqui seria interessante eu ter jogado em níveis anteriores. Ele fala, nada impede que você volte no tempo, né? E jogue com o seu personagem no nível 4. Para ver o que aquele evento lá atrás na história dele tem relação com o que está acontecendo agora, né? Isso é interessante demais. E aí vai, outra coisa que ele fala, sempre bom pegar quando o sistema não tiver fraquezas, porque ele fala que sistemas minimalistas funcionam muito bem para o solo, porque você não precisa ficar preocupado tanto com regra, né? Então, se você estiver jogando um sistema minimalista que não tem, por exemplo, uma fraqueza, uma desvantagem para o seu personagem, que é interessante você estabelecer então o que ele chama de body rival, já que não tem do personagem, coloque ali para movimentar o fluxo narrativo um companheiro, um parceiro, um amigo e um inimigo, um rival, né? E que você tem que de alguma forma lidar com essas coisas. O companheiro vai te ajudar e o inimigo sempre vai tentar te atrapalhar de alguma forma, né? Então ele fala que as fraquezas podem ser substituídas por isso e essas duas coisas te ajudam muito na narrativa, né? Aí ele fala sobre improviso versus preparo, né? O quanto de preparo você precisa, que o excesso de preparo pode te atrapalhar também, porque você às vezes vai ter expectativas de que determinadas coisas aconteçam e isso fica chato no futuro. Então ele preza ali pelo preparo mínimo, né? Você até fala do uso de post-its, para você, sei lá, eu quero jogar na ambientação que seja, sei lá, um faroeste espacial.
Então você escreve coisas interessantes que você gostaria de ver nessa temática, põe no post-it ali e vai jogando. E de repente você vê, né, dá um estalo, poxa, aquilo que eu escrevi no post-it vai ser legal, vou puxar isso aqui e vou colocar na trama. Né? Até para NPCs ele fala, você escreve um NPC, coloca o post-it que até te limita o que você consegue escrever, você só coloca características gerais e todas as anotações também. Coloque, não precisa ser um post-it exatamente, né? Mas desde que você se limite a poucas palavras para ter só gatilhos na narrativa. Então é interessante também sobre as temáticas que você não quer ver aparecer no seu jogo, que são safety tools, né? Ou seja, você já pré-determina que determinadas coisas você está interessado em jogar e determinados tipos de cenas, de temas você não quer, né, que apareça ali. Para não se sentir desconfortável, porque você não quer ver realmente aquilo em jogo, e como você está solo, você tem esse poder de escolha totalmente, né? Diferente que em grupo você tem que combinar isso previamente antes, de preferência. Solo não, você determina o que você quer e você não quer, e você simplesmente ou não joga cenas daquilo que você não quer narrar, vivenciar enquanto jogador, né? Ou você simplesmente evita que elas aconteçam, né? Isso é interessante demais. Questão dos ganchos, né? Ele fala da importância dos NPCs, dos lugares, né? De você reaproveitar lugares, de você ter poucos NPCs, né? Para você aproveitá-los mais, né? Quando você tem menos NPCs envolvidos, eles são mais recorrentes, as relações deles com os personagens ficam mais profundas e a história flui de uma forma melhor, né? Fala sobre como construir vilões, ele fala como campanhas menores para o solo funcionam melhor para a maioria dos jogadores, dá dicas de como construir seu mundo fazendo perguntas de sim ou não para o oráculo, que é interessantíssimo também, desde você não sabe nada sobre o seu cenário, não sabe nem que temática você quer jogar e começa a fazer pergunta. E aí depois de 10, 15, 20 perguntas você tem um esboço geral do seu mundo e pronto, você embarca nele, né? Outra coisa, você tem sim uma ideia pré-concebida de que você quer jogar, e aí você faz perguntas para o oráculo para delimitar mais qual será esse cenário. Então é bem interessante, ele diferencia também os tipos de oráculos, de tabelas geradoras, dá também uma dica com base no sistema Fate, né, que é lá da origem do FUD, de uso de adjetivos. Então, bem bacana, tá, pessoal? Vale muito a pena ler esse documento aqui. Também não li ele inteiro, né, mas vou ler depois e fez aquela leitura mais transversal. Mas bem interessante, viu? As reflexões do cara fazem sentido na maior parte das vezes, beleza? Bom, o outro documento aqui, deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom. Aqui esse documento é o documento produzido pelo pelo Luiz Bios novamente, e ele é uma tabela de 20 origens para o seu personagem. Então às vezes você quer jogar rapidamente e não quer pensar muito no background do personagem, você pode rolar aqui, e são origens mais genéricas, né, de forma que elas se adaptam a qualquer tipo de cenário que você vai jogar. Então bem legal. Então, por exemplo, deixa eu rolar aqui um D20 para dar um exemplo. 12. Ó, quer dizer que alguém salvou sua vida uma vez. Do que ou de quem você foi salvo? O que levou você àquela situação? E vejam que essas origens que ele colocou aqui já te ajudam, por exemplo, a estabelecer o que será a trama da aventura. Às vezes a própria origem já é a mola propulsora do que você vai jogar naquela aventura, certo? Então pode ser que que a minha aventura se desdobre como forma de agradecimento a essa pessoa que me salvou, né? Ou como forma de vingança a pessoa que tentou me matar, né? E assim vai. Então essas origens também te ajudam a tecer a narrativa, o pontapé inicial dela, pelo menos, certo? E dão profundidade para o seu personagem. Beleza? Então bem bacana o documento do Luiz, inclusive ele fez lá uma chamada no grupo que está rolando, num Google Docs, de fazer um D100 de origens, de forma colaborativa. Então está aberto lá para quem quiser cooperar, né, colocar as suas sugestões de origens. Salvo engano, a última vez que eu vi o Luiz comentando lá, já tinha mais de 70 origens do pessoal contribuindo. Outro
Velhas Histórias ao Redor da Lixeira, que é do PJ Cássio, né? O grande Ratoruja, que tem um canal magnífico aí também no YouTube, que faz jogatinas sensacionais, né? Ele fez o quê? Ele adaptou o jogo Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, do Tarcísio Lucas, né, para uma realidade pós-apocalíptica, uma realidade distópica, certo? Mas as regras são basicamente as mesmas do que a gente já conhece lá do jogo do Tarcísio, né, com algumas adaptações, alguns elementos a mais. Por exemplo, aqui você tem que contar a exaustão, né, e a desnutrição, a fome do seu personagem. Tá? Então também tem uma mudançazinha no combate, tem alguns tipos de equipamentos que podem fazer diferença, né? Tem itens e recursos, mas é a mecânica básica do jogo do Tarcísio com essa ambientação pós-apocalíptica. Ficou bem legal, tá? O jogo está lá no Dungeonist com pague quanto quiser, ou seja, você pode não pagar nada, mas se quiser contribuir, né, para o trabalho do Acácio, que ficou muito legal, tá bem interessante mesmo, tá bem coeso aqui, né? Como é minimalista, é bem puxado para o narrativo, então assim, dê uma contribuição lá para ele, não custa nada, né? Custa, mas pode ser quanto você quiser. Não, outro que tá interessante demais, cara, ficou sensacional isso aqui. Já era de se esperar, né? Sabendo quem é o autor, que é o César Capacle, que é o Push. Né? Esse aqui é o documento de referência do sistema, o famoso SRD. Tá? Qual que é a ideia aqui do Push? A ideia por trás é que você faça o seu próprio jogo, né? Entre aspas, assim, a sua ambientação dentro das regras já dadas pelo sistema, em 2 páginas. Então é bem bacana a proposta, tá? Você pode criar qualquer coisa que você quiser em cima disso aqui com apenas 2 páginas e é muito simples o sistema, tá? Tem 54 páginas porque ele dá vários exemplos e ele esmiuça, tá, as escolhas que ele fez para o sistema, né? Então ficou maior por conta disso, mas veja bem, aqui no comecinho você tem, tá, um overview, né, um resumão do sistema para você começar a jogar em 5 minutos, se você quiser. Para a gente que já está acostumado a jogar solo e a jogar jogos minimalistas, isso aqui já é suficiente para você jogar, tá? Isso mais as fichinhas que tem lá no final do PDF. Antes de mais nada, antes de eu falar do sistema, ele está lá no Itch.io do César Capacle. Vou deixar os links aí todos, tá? E também, né, você pode pagar se você quiser, mas ele é gratuito a princípio, tá? Mas se você quiser contribuir também pelo trabalho, como reconhecimento, né, tá lá também a possibilidade, certinho? E uma coisa que é interessante, é permitido traduzir, certo? Já tem em andamento tradução para o espanhol e para o francês. Caso alguém da comunidade queira traduzir para o português, é permitido, pode ser feito, certo? Alguém perguntou isso lá para o César, se ele mesmo pretendia traduzir, mas ele disse que está sem fôlego por enquanto, e caso alguém queira, obviamente, fica aí a oportunidade de traduzir, né, e vai ajudar muito quem não pode ler inglês, né, quem não consegue ler inglês, então vai aumentar a acessibilidade do jogo aí. Mas olha lá, o que acontece? Lá no folheto do seu jogo você vai ter um pitch, que é tipo uma descrição resumida em relação ao formato. Também lembra um pouco Lasers e Fins, né, que você vai ter 2 páginas só para poder jogar. Então tem um resumão da ambientação, sem entrar muito em detalhes, né, como é o mundo, quais conflitos existem ali, que tipos de personagens estão naquele mundo, os temas que você espera que apareçam numa jogatina do seu jogo que você criar, né? E também o Safety Tool, ou seja, que temas que não devem aparecer ou que não podem aparecer. Além disso, você vai criar traços, opções de traços para você sortear. Esse jogo ele é feito para ser sem mestre, focado ou no modo cooperativo ou no modo solo. Então, os traços, se tiver mais personagens, você pode ter no seu folhetinho uma tabelinha para os jogadores sortearem ou escolherem, né, que traços eles terão. Depois eu vou explicar lá que tem 6 tipos de traços diferentes, e aí você pode escolher um traço inicial para cada um desses 6 tipos, né? Então, ao todo, os personagens começam com 6 traços, certo?
e podem ser sorteados ou escolhidos essa tabela pré-preparada que vai estar no seu folheto. E aí você pensa também numa missão, né? Na sua aventura, na verdade. Aí, na sua aventura tem uma missão, que é o seu objetivo maior, o gancho que vai te levar a se aventurar, né? E uma tabela com meio que gatilhos de coisas que podem acontecer durante as cenas, certo? E aí essa tabela ele sugere que tenham 36 exemplos de coisas que podem acontecer para você sortear ao longo da jogatina. E por fim uma agenda, né, que é coisas que você vai atribuir valor caso os personagens consigam resolver ou conquistar durante a jogatina. E aí se você, quanto mais itens dessa agenda, né, são 6 objetivos, digamos assim, que você vai colocar nessa agenda. Quanto mais objetivos você cumprir ao final, mais o seu personagem evolui para a próxima aventura. E essa evolução ela é mais narrativa, tá? O jogo é totalmente narrativo, poucas regras, focado em narrativa, certo? Tanto é que seus personagens só morrem se você falar que eles vão morrer, se fizer sentido para a história, né? E que você, jogador, determinar que isso acontecerá, certo? E pronto, você preencheu essas páginas, seu jogo está pronto e já você pode rodar, né? E aí você tem algumas, deixa eu só mostrar aqui para vocês, tem uma única mecânica, né? Sempre que algo for dramaticamente interessante, como o César coloca, né, que fizer muito sentido para a narrativa e que for bacana de ver o que a aleatoriedade traz, você rola um dado, né? Um dado de 6 lados. E aí é o seguinte, se você tirar 5 ou 6, é um sucesso, o que ele chama de strong hit, né? É um sucesso forte, digamos assim, sucesso total. Se você tirar 4 ou menos, é um sucesso parcial. E aí você vai ter algum complicador. Mas você pode escolher rolar um D6 adicional se você tiver um sucesso parcial. É aí que está a pegadinha. Vamos supor que o cara tirou 2. Fala, poxa, mas eu não quero lidar com um complicador agora. Aí ele rola mais um D6. Se esse D6 sair 5, por exemplo, você vai somar com 2, vai dar 7. Aí você vai ter um fracasso, você vai ter um erro, certo? Então, apesar de você poder transformar o seu sucesso parcial em sucesso total, você também vai ter a chance de ter uma falha total, certo? E aí uma coisa que é interessante, que ele deixa muito claro aqui, nenhum desses resultados deve ser nada acontece. Tudo vai ter algo se movimentando. Então não interessa qual o resultado da sua rolagem, a narrativa deve fluir, algo deve acontecer, certo? Então, por exemplo, se você errar, você escolheu jogar um D6 a mais e transformou o seu sucesso parcial num erro, você não é que você não consegue o que você queria, você consegue o que você não queria. Tá? Então, isso é interessantíssimo. E é essa mecânica do jogo, certo? E aí o que acontece? Para que servem os traços? Os traços são para fazer sentido o que os heróis podem ou não conseguir fazer, né? Se o cara não sabe mexer com um computador, né, não tem nenhum traço, ele não sabe hackear um computador, não tem nenhum traço que permita ele fazer aquilo. Poxa, nem adianta ele tentar, né? Não vai rolar dado porque o cara não consegue, tá? Então, basicamente, os traços vão guiar quais são as possibilidades, né? E, claro, junto com o bom senso também, do cara tentar algo e conseguir algo, talvez até ser uma rolagem, porque você não rola aqui, né? Diferente da maioria dos sistemas, você não rola quando houver chance de falha, você rola quando for dramaticamente interessante, certo? E basicamente é isso. Ele vai depois destrinchando aqui, tem algumas tabelas para ajudar, né? Por exemplo, se você tiver um sucesso parcial, você tem uma tabelinha que ele sugere de complicadores, mas você pode ter a sua própria, tá, no seu jogo, ou já decidir na hora enquanto joga, certo? O oráculo também é um pouquinho diferente, você precisa definir duas opções. Então, por exemplo, você faz uma pergunta de sim ou não,
você fala que acha que o sim é menos provável de acontecer e o não é mais provável. Aí o que acontece? De 1 a 4, o mais provável ocorre, né? E 5 e 6, o mais improvável ocorre. Beleza? E do mesmo jeito, quando você tira de 1 a 4, você também pode adicionar um D6. Só que se der 7, aí vai acontecer um infortúnio. Aí você decide isso narrativamente, como é que vai se dar. Beleza? E é isso, pessoal. Basicamente o sistema é esse, né? O resto todo são dicas, tem exemplo de criação, tem também regras opcionais para quem quiser complicar um pouco mais o sistema, certo? E tem um exemplo de um cenário que ele criou, está espalhado ao longo do texto, mas se você já quiser sair jogando nesse cenário que tem de exemplo, já é possível também, beleza? Então esse é o Push do César Capato, que ficou muito bom. Um outro jogo bem interessante que você olha assim, poxa, 91 páginas, né? Mas é fácil de ler, tranquilo, tá? É um jogo do Caio Romero, chamado Spectrum RPG. Ah, esse aqui, cara, é bem interessante e lembrou um pouco Matrix. Por quê? Você joga com personagens que têm acesso a uma porta, uma passagem, um portal para um mundo paralelo, né, que é chamado de Vox. Né? Você atravessa a Lux, que é um portal que surge, é meio que como se fosse uma grande porta de madeira, uma grande porta branca assim que vai muito longe no céu. Você atravessa e vai parar num outro mundo, né? E esse mundo é meio que um mundo das sombras, um mundo totalmente diferente, em que almas que passam do nosso mundo para melhor ou para pior, né, vão parar lá na Vox. Só que algumas pessoas conseguem atravessar esses portais ainda vivas e se aventurar lá nesse mundo, né? E quando elas fazem isso, elas viram chamados de Spectrums. E elas vestem uma máscara, né? E essa máscara vai ter um fragmento de uma cor. Então há 6 cores disponíveis e cada máscara tem uma cor inicial, né? Um espectro inicial de uma cor, que você vai ter determinadas capacidades lá dentro do jogo, né? À medida que você joga, você pode adquirir novos fragmentos para adicionar na sua máscara ou equipamentos que têm fragmentos também, que vão te dar outras habilidades, que vão permitir você enfrentar os tenebras, que são inimigos, né, meio macabros que tem lá, personificação da crueldade humana, que vagueiam lá por esse mundo paralelo, né? Cara, então é muito interessante. O sistema de rolagem funciona da seguinte forma, né? Você começa, em geral, aqui vou dar um exemplo geral, né? Você começa com 4 dados para quando você for tentar alguma coisa. Você rola os 4 dados e tem que obter pelo menos um número que corresponde à cor do seu fragmento inicial. Então, se for laranja, eu não lembro de cabeça aqui qual que é o número do laranja, você tem que rolar, por exemplo, os 4 dados e um deles tem que ser idêntico ao número que corresponde ao laranja, certo? E além disso, você também pode ativar os fragmentos, né, para tentar fazer proezas relacionadas à cor. Então, laranja, por exemplo, tem a ver com fogo e outras coisas assim. E aí você rola o mesmo número de dados e a partir de 2 dados que correspondem à sua cor, você consegue fazer feitos, né, envolvendo esse tipo de habilidade com fogo e tudo mais. Vermelho é velocidade, acho que o azul é ar e água, e eu não lembro de cabeça todas as cores aqui. Mas em cada um tem habilidades possíveis de você conseguir ativando os fragmentos, certo? E cada fragmento a mais que você tem e cada portal novo que você atravessa vai ganhando dados adicionais. Então você pode ter 5, 6, 7, vai facilitando, né, de você conseguir fazer as coisas que você precisa lá dentro. E tem, pessoal, aqui lá para frente, está nos arquivos ultravioletas que o Caio chamou, regras para se jogar cooperativamente ou solo, com várias e várias tabelas que você usa, baralhos principalmente, né, com regras para o oráculo, regras para criar cenário, temas e ações parecidos com o que tem no Iron Sworn, por exemplo, né, elementos do Vox, desse mundo paralelo. Então, estou falando Vox, mas é Nox, eu viajei aqui na maionese. Então ficou muito boa essa parte para se jogar solo, bem completa mesmo, né? Como já é de se esperar de coisas produzidas pelo Caio Romero, né? Bom,
O próximo aqui é um Dominus, é o Dominus Caçadores do Lucas Fou. Esse Dominus ele já existia, mas ele foi reformulado pelo Lucas, né? Então é uma nova versão que também está lá no itch.io do Lucas Fou, no Pague Quanto Quiser. Então quem quiser contribuir para ele, pelo reconhecer o trabalho dele, faça isso, né? Dê uma força lá, porque qualquer valor o cara já se sente retribuído, né? O favor que ele está fazendo de disponibilizar um jogão pra gente. Esse aqui, parecido com Piratas e Maldições que eu joguei ontem aqui no canal, é um Dominus expandido. Veja que ele tem 6 páginas, né? Então a ambientação é naquela era vitoriana, né? Então ele dá aqui um resumo da ambientação. E existem criaturas sobrenaturais. Você joga com um caçador de criaturas sobrenaturais, né? E aí os arquétipos são, por exemplo, detetive. Você tem vantagem para localizar a criatura da treva. Bêbado suicida, né? Sempre que você fizer algo, coloca tudo a perder, você vai ter vantagem, né? Aqui na parte de cenas, interessante que quando se sai um evento, são eventos mais genéricos vindos do meme do Thiago Jungs, então ele também incorporou isso. Tem uma parte de pistas que eu vou explicar daqui a pouco, né? E aqui as regras. Você tem que pensar que na preparação, além do que já tem básico no Dominus, por que você virou um caçador, tá? Se você tem riquezas, se você tem aliados, na história também, né? Você tem aqui, ó. Cadê aqui? Após a primeira pista, role na tabela você precisa. E após a segunda pista, role na tabela se não. Então você, depois de achar as pistas, tem esses adicionais aqui, né? Para você adicionar elementos na trama, certo? O desafio também é diferente. Esse desafio ele adaptou de um Dominus chamado Dominus Apocalipse, que acho que é do Tite. Então você, em vez de rolar um dado para resolver um desafio, você rola 2 dados. E aí é o seguinte, se você tiver um dado que passou, né, ou seja, 4 para cima, e um dado que não passou, 1 a 3, você tem um sucesso parcial, certo? E se os 2 dados forem de 1 a 3, falha. Se os 2 dados forem de 4 a 6, sucesso, beleza? E se você tiver algum tipo de vantagem, você rola 3 dados e fica com os 2 maiores, desvantagem, mesma coisa, só fica com os 2 menores. E aí, essa questão da pista que eu falei, né? A pista é o seguinte, acho que ele pegou também do Lucas Peixoto. Então, veja que ele trouxe ideias de vários outros jogos e elas casaram muito bem aqui, né? Então, é o seguinte, toda vez que você terminar uma cena, você vai rolar um dado, né, para saber se a pista que você descobriu naquela cena anterior é correta ou falsa. Para é uma pista correta, ímpar é uma pista falsa. De forma que gera uma incerteza, você nunca sabe se está no caminho certo ou não, você que gera dúvidas, né, na hora de você seguir, porque quem sabe que é falsa ou verdadeira é você jogador, o seu personagem não, né, ele acha que aquela é uma pista real, certo? Então você vai gerando problemas. E tem uma coisa legal, quando você encontrar 3 pistas corretas, você encontra de fato o alvo. Caso contrário, você fica confuso, né, porque elas estão te levando para becos sem saída. E aí, se você acha 3 pistas erradas, você é emboscado e precisa enfrentar, né, o seu inimigo. Além disso, você pode ganhar itens, tem questão de armas, você tem tudo sempre que você precisa enfrentar para enfrentar qualquer tipo de criatura, uma maletinha com isso. Só que se você precisar combater uma criatura, a cada combate você rola um D6 e você pode, né, se tirar um, perder aquela arma ou estragar, perder um daqueles itens, né? O combate também tem uma modificação, você tem pontos de energia, você tem 3 pontos, né, pode aumentar também com determinados itens. Os inimigos têm 1 ponto de energia, inimigos mais poderosos têm 2, né, que são o seu alvo da missão, né, e se for um inimigo ancestral tem 3 pontos de vida, né. E também você vai tirando pontos de vida e o inimigo ancestral também tira mais vida a cada acerto dele. Tem a questão dos feitiços, e você pode, se quiser, piorar essa situação aqui, aumentando ainda mais o perigo, né? Quando você encontrar o seu alvo, você pode rolar para ver se ele está sozinho ou se tem mais gente com ele. Isso é opcional, ele mesmo recomenda que só use depois de jogar mais de uma aventura. Bom, outro que está aqui é o Aventuras Inesperadas e Rápidas do Miguel Torquato. É um dungeon crawl pequeno, simples, bem completinho, ficou bem interessante, né? Você tem 4 atributos.
que é defesa, ataque, mente e força, e você distribui 5, 4, 3 e 2 nesses valores. Né? Então o que acontece? Sempre que você for fazer algo que envolva um desses atributos, você tem que rolar um D6 e precisa tirar, por exemplo, aqui, ó, 4, se você tiver colocado 4 em ataque, quando você for fazer um ataque, você tem que tirar 4 ou mais, né, para poder acertar. Certo? Então, ou seja, quanto maior o atributo, pior, né, porque fica mais difícil você conseguir. Então, se você conseguiu 2 na defesa, igual ele dá o exemplo aqui, você tem que tirar 2 ou mais, ou seja, 2 é o melhor valor de atributo, certo? Você pode fugir usando mente, e aqui na hora de você gerar a sua dungeon, né, você tem só 3 salas. Nas 2 primeiras você rola aqui para saber o que você encontra, né, e o local. E se tiver monstro, tem a tabelinha de monstro, se tiver armadilha, tem a tabelinha de armadilha. Tesouro tem a tabelinha também própria, enigma tem a tabelinha própria. E na última sala, na terceira, você já encontra o vilão e rola para saber o que vai acontecer. Né? Também tem tabelinhas para você gerar que tipo de dungeon é, que motivação do personagem, a história da dungeon, que tipo de vilão você vai enfrentar, as armas que você vai ter. Tem aqui também como você encontra, fica sabendo dessa aventura. E também, se você quiser ser um mago, né, as regras para magia aqui no finalzinho. É isso, 6 páginas com regras bem simples de seguir e bem interessante para você rolar uma partida rapidaça assim, e se divertir, né? Bem bacana mesmo. E dá para você pegar essas regras aqui e jogar num outro Dungeon Crawl e mesclar tudo, né? Eu mesmo gosto de fazer essas misturebas aí de vez em quando. Um outro esse material que foi indicado pelo Tarcísio Lucas, não sei o autor, mas são 1001 ideias de aventuras de fantasia, certo? Então, quando você estiver querendo jogar e tiver com, né, ideia do que fazer, que tipo de plot vai jogar, você rola aqui, ó, um D1000, né, e vê que número sai. Então, por exemplo, aqui saiu, acho que saiu 137, né? Aliás, saiu 37, número 37. Aqui um problema entre duas guildas de mercadores culmina em uma guilda mestre uma mestre da guilda, aliás, sendo esfaqueada durante seu sono, mas seus rivais negam o envolvimento. O verdadeiro assassino foi contratado pela guilda de ladrões, que deseja que as guildas se destruam mutuamente, né? Permitindo aos ladrões tomar conta das duas guildas, né? Das atividades dessas duas guildas de mercadores. Então, basicamente, é o plot, você coloca seus personagens no meio e seja feliz. Então tem 1000 aqui, né? Dá pra você jogar quase 3 anos seguidos, um plot por dia. Outro jogo aqui, agora de esportes, a gente teve nos últimos dias bastante jogo de esporte surgindo lá na comunidade, né? Um deles é esse, o de basquete, do Michael Torquato, né? Você tem tipos de times, ele coloca, você tem times que têm potenciais menores e maiores, então times A, B e C, né? Depende do elenco. E você também tem pontos de técnica para mudar os resultados da partida. Mas basicamente é o seguinte, você rola um D6, tá? E ver qual foi o resultado aqui. Se você está controlando um time de potencial C, você rola você rola aqui, vamos rolar aqui um exemplo. Foi 2, né? Quer dizer que eu fiz 30 pontos, né, durante aquele jogo. Só que eu posso aumentar aqui, gastando meus pontos de técnica, um por jogo, eu posso aumentar meus resultados. Eu posso né, como se o técnico intervisse ali, desse uma moral pro time, levantasse a moral e o time fosse melhor naquele jogo, né? Então eu posso fingir que naquele jogo meu time que é potencial C teve um potencial B. E aí, se eu rolei, por exemplo, se eu tivesse rolado um 3, em vez de ter rolado um 2, eu podia gastar um ponto aqui e subir meus pontos para 46, certo? E aí eu também rolo pro time adversário. Então, por exemplo, se o meu time adversário é um potencial A, e eu rolei 1, ele fez 30. Né? E eu gastei um ponto de técnica, fiquei 46, mesmo sendo C, eu fui melhor que ele. Né? Então,
É isso, você pode fazer uma liga, pode fazer um campeonato e ir rolando os resultados para saber como seu time vai, né? E de repente, se o seu pessoal, se o seu, ele não fala isso aqui, né? Mas eu imagino que se o seu time ganha um campeonato, ele pode subir de potencial e aí vai, né? Bem interessante. Outro de esportes, que é o Draft dos Sonhos, que é do Amir Biaqueres. Esse aqui basicamente é o seguinte, é um jogo para montar times, né, de 3 esportes diferentes: futebol, basquete e futebol americano. Né? Então ele dá dicas aqui, eu não entendo tanto de esportes assim, né, mas ele dá dicas para você pegar rankings de sites, por exemplo, da FIFA, os valores de mercado dos jogadores, né, e você pega a lista de jogadores, sorteia de acordo com a liga que você escolher, e vai montando o seu time, né? Atacantes, goleiros, zagueiros, por exemplo, se for futebol, e você vê quanto que deu. Você pode comparar isso com alguém que está competindo contra você e ver quem monta o melhor time, ou você mesmo, né? Simula você contra você mesmo e vê qual que vai vencer, né? Então ficou bem bacana para quem curte esportes, e essa ideia de montar os times é bem legal. Esse outro aqui é uma Delver para jogar Malditos Goblins, né? Foi feito pelo Lucas Kiel. Então uma mini Delver aqui, bem pequenininha, para você jogar rapidamente uma aventura com Malditos Goblins, né? Tem os andares da torre abandonada dos Goblins aqui, certo? Ficou bem bacana aqui também, do Lucas Kiel, o grande RJ, né? Que está com um canal aí, o OSR Raccoon, OS Raccoon, eu acho, né? Para quem não conhece, dê uma conferida no canal dele que está interessante. Outro do Lucas Kiel, que é apenas um apocalipse. Esse aqui é o seguinte, pessoal. Tem um jogo do Lucas Fall que chama Apenas um Taverneiro, né? E tem a Sacra Licença do Inferno, do Caio Romero. Também tem um Fast Play do Inferno, que foi gratuito, né? E ele mesclou as duas coisas. Então você controla um taverneiro durante o apocalipse e ele recebe lá clientes zoados do inferno, demônios, etc. E também, né, os cavaleiros do apocalipse, né? E aí o taverneiro tem o intuito de tentar convencer os 4 cavaleiros que vão passar lá ao longo dos dias de que ele deve ser redimido dos pecados para poder ir para o paraíso, certo? Então, para isso ele tem que angariar almas aqui, para tentar fazer um pacto ou subornar os cavaleiros, né? Ou ele tem que convencer na lábia, né? E aí ele pode vendendo aqui os itens por todos os dias, né? Tem os acontecimentos diários que vão rolar na taverna, tem possibilidade de melhorias aqui também, né? Então ficou muito interessante isso aqui, viu? Muito bacana mesmo. Para quem gosta do inferno e gosta do trabalho lá do Lucas Fall também, misturou as duas coisas e pega um tom de humor, né? Bacana demais. Muito bacana isso aqui, né? E por fim, temos aí o Forasteiro, né, do Pedro Vasconcelos. O Pedro que tem criado bastante coisa ultimamente, eu vi vários e vários jogos dele lá. Esse aqui é um jogo de faroeste, certo? Você joga com alguém que é um forasteiro que chega num vilarejo, numa cidade ou coisa assim, né, no oeste selvagem americano. E você vai ter certos preconceitos envolvendo a sua origem, né? E você pode ter aqui a origem, deixa eu só lembrar aqui quais são: indígena, mexicano, negro ou branco, que vai estabelecer alguns valores de atributos para você, né, que refletem os preconceitos vividos por esse forasteiro de acordo com a sua origem, beleza? E o que acontece aqui? Você tem os atributos força, agilidade, perícia, inteligência, carisma e coragem, né? E esses atributos você tem reservas de... Como é que é o nome exatamente? Deixa eu só lembrar aqui. Reservas de pontos, né? Então o valor do atributo, na verdade, você não adiciona a rolagem, né? Porque a rolagem é o seguinte: você rola um dado de 6 lados, se for par é sucesso, né? Se for ímpar é uma falha. E aí quando você falha, você pode pegar essa reserva de pontos, né? Vamos supor que o cara está tentando arrombar uma porta de uma casa, né? Ele está usando o atributo força. O atributo força tem um valor que é a reserva de pontos do atributo. Então, se ele falhou na tentativa de arrombar a porta, mas tem reserva de pontos para força, ele pode gastar, de acordo com a dificuldade da tarefa,
vai variar no número de pontos de acordo com a dificuldade, e pode gastar para poder transformar a falha em sucesso, né? Então, e tem também as regras para duelos. Aí você pode morrer se você estiver perdendo um duelo, ou matar alguém, né? Só tem esses dois possíveis resultados aqui. E você rola 2d6, um para você, um d6 para o adversário, e soma as agilidades. Basicamente é isso. E tem as ideias para você ter a aventura, né? Tem o oráculo de sim ou não, de clima, de encontros, né? Tem descrição, tem NPC, tem tipo de terreno, tem objeto, né? E aqui é a ficha. Então ficou bem completinho, minimalista, regras simples, fáceis, tá? Ficou grande o documento, que eu acho que ele usou uma fonte grande, mas é fácil você ler isso aqui em 10 minutinhos e já sai jogando. Então parabéns, Pedro, ficou bem interessante aí, né? E por hoje é só, pessoal, ficou meio longo porque tinha arquivos grandes e eu acabei me empolgando, explicando muita coisa aqui. Mas espero que tenham gostado. Experimentem os jogos que mais te interessaram, leiam os materiais que mais te interessaram e depois dê o feedback aí pra gente. Valeu, grande abraço então, até a próxima.